Gravando. Período composto por coordenação. O que vimos até agora foi sintaxe do período simples. E nós começamos lá com frase, oração e período, aqueles conceitos básicos de frase, oração e período. Depois passamos para a questão de tipos de sujeito, tipos de predicado, né? Aí os complementos, a parte de transitividade, né? De predicação, complementos verbais, os objetos direto e indireto, complemento nominal, agente da passiva, né? Termos relacionados ao verbo. Aí fomos depois aposto, vocativo, e hoje vamos iniciar o período composto. Primeiro ponto. Até aqui, nós estávamos trabalhando com uma oração, ou seja, com um período simples. Estávamos, pois, analisando termos. A diferença aqui é que nós vamos analisar orações. Tá certo? Ou seja, um enunciado, um período, que em torno dele tem um verbo. Tá certo? E não vai ser só um período. Período composto, algumas situações têm duas ou mais orações. Tá certo? Período composto porque é constituído por mais de uma oração. O primeiro ponto é esse. Tá certo? Vamos analisar orações e não termos. E aqui, iniciando hoje, com o período composto por coordenação. Depois que virmos isso, veremos período composto por subordinação. Certo? Vamos lá, vamos entender. As orações que fazem parte desse período, chamado período composto por coordenação, elas são independentes, mas independentes de forma sintática. Existe uma independência sintática, tá certo? Quanto à lógica, quanto à coerência, elas são dependentes. A gramática chama de orações independentes, por quê? Porque uma oração não exerce função sintática em relação à outra. É isso que a gramática chama de orações independentes. Por exemplo, o automóvel corre, a lembrança morre. O suor escorre e molha a calça. Observe que, se eu for analisar aqui, se nós formos contar o número de orações, nós veremos que existe mais de uma oração aqui. E nós já aprendemos nesse curso que, para saber o número de orações existentes num período, nós fazemos a contagem dos verbos. Quantos verbos estiverem ali presentes, será equivalente ao número de orações. Eu já até destaquei para deixar mais tranquilinho para vocês. Aqui nós temos o verbo corre, nós temos o verbo morre, nós temos o verbo escorre e nós temos o verbo molha. Então nós temos um verbo, dois verbos, três verbos, quatro verbos. Se eu tenho quatro verbos, eu tenho quatro orações. Acabou. Eu tenho um período. O que é um período? É um enunciado que inicia-se com letra maiúscula e para no ponto final. Nós já vimos isso também aqui em uma das aulas. Então, de U até calçada é um período. E aqui eu tenho várias orações. O automóvel corre, a lembrança morre. O suor escorre e molha a calça. Vejamos, pois. Eu tenho quatro orações porque eu tenho quatro verbos. E eu tenho quatro orações sintaticamente independentes. Eu posso tranquilamente separá-las. Em vez de formar um período só, um período composto, eu posso formar vários períodos simples. O automóvel corre. Ponto. Uma oração. Tranquilo. Uma oração. O automóvel corre.
A lembrança morre. Mais uma oração. Ponto. Independente. O suor escorre. E molha a calça. Eu tenho 4 orações e nenhuma delas exerce função sintática em relação à outra. Por isso eu tenho período composto por coordenação. Composto por quê? Porque eu tenho mais de uma oração. Nesse nosso exemplo, nós temos 4 orações. E por que que eles são, que esse período é chamado de composto por coordenação? Porque as orações são coordenadas, são justapostas umas às outras, sem necessidade de uma exercer função sintática sobre a outra. Tá certo? Olha só, eu tenho assim, ó, o dia, se é um, se é um M, ficou ver um N, amanheceu nublado. As crianças brincam no bosque. Pronto. O que, que eu tenho aqui? O dia amanheceu nublado. Ponto. Eu tenho uma oração. Por quê? Porque eu tenho um verbo. Amanheceu. Um verbo significativo. Um verbo que indica fenômeno natural. Um verbo intransitivo. As crianças brincam no parque. Eu tenho uma outra oração completa. Voltei para o dia amanheceu nublado. Eu tenho o sujeito, o dia, e eu tenho amanheceu nublado. Sujeito, predicado. Se for analisar o sistema SVC, eu tenho sujeito, verbo, complemento. Olha só. Oração perfeita, de acordo com a NGB, Norma Gramatical Brasileira. A ordem, sujeito, verbo, complemento. Alguns gramáticos vão chamar de sujeito, verbo, objeto. Enfim, depende do gramático que está trazendo essa informação. Independente. Vou para outra oração. As crianças brincam no parque. Verbo. Quem brinca? As crianças. Sujeito. No parque. Complemento. Mais uma vez, eu tenho a estrutura com verbo, sujeito, complemento. Eu tenho 2 orações. 2 períodos simples. O dia amanheceu nublado. Período simples. Uma oração. Essa oração, a gramática vai chamar de oração absoluta. Nós falamos disso numa aula. Você não pode esquecer isso, que isso é questão de concurso. Marque a alternativa que apresenta a oração absoluta. Qual é? É aquela oração que tem apenas um verbo. É aquela oração do período simples. Tá certo? Ou para outra oração. As crianças brincam no parque. Outra oração absoluta. Outro período simples. 2 orações independentes. Só que eu posso juntar essas 2 orações e elas constituírem, a partir dessa junção, um período composto, mas permanecerem sintaticamente independentes. As crianças brincavam no parque. O dia amanheceu. Cadê o apagador esse negócio? Fugiu. Tá aqui. Não apaga mais, não, é, boy? Oxê. Não apaga mais, não, tá moado. Não apaga, não apaga. O dia amanheceu ensolarado. E as crianças, sem esse ponto, que não está querendo apagar, e as crianças brincam no parque. Observe que agora eu não tenho mais um período simples. Observe que agora eu tenho um período composto. Um período composto
por coordenação. Agora eu tenho duas orações que, apesar de serem sintaticamente independentes, elas estão juntas, unidas pela conjunção coordenativa. Agora eu tenho um período inteiro, eu não tenho mais uma oração, eu tenho duas. Primeira oração, segunda oração. Eu tenho duas orações. E elas estão unidas pela conjunção e conjunção coordenativa. Tá certo? Então, por isso a importância de, antes de revisar essa aula, eu sugiro que vocês revisem aquela aula sobre conjunção. Porque ali é exatamente a base para se analisar com mais clareza, com mais confiança, o período composto. Porque naquela aula de conjunção, eu falo sobre as conjunções coordenativas, que são as conjunções que ligam as orações coordenadas, ou seja, que são as conjunções que nós vamos ver na aula de hoje. Eu falo das conjunções integrantes, né, que e se, que introduzem as orações adverbiais, e eu falo lá também do pronome relativo. Mas lá, isso lá em pronome, né? Relativo é lá em pronome. Por que eu tenho que saber do pronome relativo? Porque o pronome relativo é que introduz a oração subordinada à oração adjetiva. Tá certo? Então, as conjunções subordinativas introduzem as orações subordinadas, as conjunções coordenativas introduzem as orações coordenadas, e os pronomes quem achou aqui? Introduzem as orações adjetivas, certo? Então, voltem à aula de conjunção para que tenha clareza nisso aqui. Por que a aula de conjunção? Porque você vai relembrar o que são as conjunções, ou quais são as conjunções aditivas, quais são as conjunções adversativas, alternativas, explicativas, conclusivas, que são as conjunções que ligam as orações coordenadas. Então, por isso, a necessidade de ir lá e ver, pelo menos, essa parte de conjunções coordenativas. Você vai lá, vê as conjunções coordenativas, aí vem para cá e revê a aula de orações coordenadas. Tá certo? Detalhe. As orações coordenadas, ou as orações do período composto por coordenação, só para frisar, elas são sintaticamente independentes. Ou seja, elas não exercem função de subordinação, elas são apenas coordenadas entre si, como o caso do nosso exemplo aqui. As crianças brincavam na praça e tal, aliás, no bosque. Por quê? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho nada mais do que duas orações coordenadas pela conjunção aditiva e, tá certo? Supondo que o conceito ficou claro, nós vamos dar continuidade. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Pronto, voltou ao normal. Estava meio mal assombrado aqui o negócio. Vamos continuando. Alguém tiver dúvida, é só chamar. A gente arrocha aqui. Queria saber que fim levou minha borrachinha, que não está mais aparecendo. Possível um negócio desse. Vamos lá. Dando continuidade, vamos agora entender que existe uma classificação. O que eu entendo primeiro? Que agora eu estou lidando com período composto. Eu estou lidando com orações.
com uma oração? Não, uma oração em período simples. Agora, no mínimo, 2 orações. E agora nós estamos vendo as orações coordenadas, que são aquelas orações independentes. São aquelas orações que não exercem sobre uma sobre a outra função sintática. Eu gosto muito de martelar em cima disso aí, de frisar, de ficar batendo, que a ideia é essa, é o aluno ir internalizando esses conceitos, tá certo? A gente repete mesmo que a ideia tem que repetir, certo? Tem que repetir mesmo. O professor do cursinho tem que repetir, que é para entrar na cabeça do aluno. E quando ele for ver a aula, aí é que fica martelando na cabeça dele, quando ele for rever. Pois bem, as orações coordenadas, e essa classificação é feita somente aqui, tá certo? Quando nós formos ver as orações subordinadas, a classificação lá é outra. Mas aqui, no período composto por coordenação, nós trabalhamos com orações assindéticas e orações sindéticas. Tá certo? Esse assindética vem do grego síndeto, que quer dizer ligação, que quer dizer elo. A palavra sindética quer dizer ligação, elo, conjunção, pois. Então, as orações assindéticas significam sem síndeto, ou seja, sem conjunção. As orações coordenadas que não apresentam conjunção são chamadas de orações assindéticas, sem síndeto, sem conjunção. Já aquelas que possuem conjunção são chamadas de sindéticas, ou seja, com conjunção, certo? Assindética sem conjunção, sindética com conjunção. Exemplo: vim, vi e venci. A clássica frase: vim, vi e venci. Observe que eu tenho aí 3 orações. 3 orações, professor? Onde? Aqui. 1, 2, 3. Vim, vi, venci. 3 verbos, 3 orações. Se eu tenho 3 orações, eu tenho um período composto. Eu acabei de aprender agora aqui, que pena que não está apagando. Eu acabei de aprender agora aqui que. Deixa eu ver se encontra a borrachinha por aqui em algum lugar. Eu acabei de aprender, achei. De aprender agora aqui que. Achei a borrachinha. Não está apagando. Deu uma bonita. Apagou. Eu acabei de aprender agora aqui que quando uma oração não tem conjunção, ela é chamada de assindética. Quando ela tem conjunção, ela é chamada de sindética. Isso tratando de orações coordenadas. Certo? Então, observe. Vim, oração coordenada assindética. Por quê? Não tem conjunção, é assindética. Beleza, que legal. Vi, oração coordenada assindética. Não tem conjunção. E venci. Agora aqui eu tenho a conjunção e. Então, e venci é uma oração, é coordenada, mas é sindética. A gente não viu a classificação ainda, mas eu posso adiantar que é sindética aditiva. Tá certo? Se eu fosse classificar isso aí, a classificação seria essa. Período composto por coordenação. Vim, oração coordenada assindética. Vi, oração coordenada assindética. E venci, oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Porque esse I indica adição. E nós vamos ver na sequência, na classificação das orações. Certo? Claro até aqui, pessoal? Se não ficou, digam aí. Pronto.
Como a luz do sol. Pô, coisa boa. Quem não quiser falar ou escrever aí, é só botar o polegarzinho que a Marielle fez aí, que vou entender que está entendendo. Se não quiser falar, não tem problema. Você botar um polegarzinho para baixo, que eu vou entender que não está entendendo, a gente vai repetir. Aí eu vou pedir para você dizer qual é a parte que não está entendendo, tal e tal e tal. Essa parte é tranquila. Essa parte aqui é a cereja do bolo, é tranquilo, tá certo? Agora, às vezes, o bolo tem aquela cerejinha, né? Mas quando tira aquela cobertura toda, o bolo em si, às vezes, é um pouco ruim, indigesto. Quando tira o recheio, às vezes o bolo é indigesto. Aqui é o recheio. Mas esse assunto eu adianto que ele é tranquilo. Ele é super tranquilo. Claro, vamos ter dificuldade, talvez, lá nas orações substantivas. Mas aqui, por enquanto, é sossegado, tá certo? Prossigamos, pois. Atenção! As orações coordenadas se apresentam com o verbo no imperativo ou no indicativo. Isso aí é interessante que vocês assumiram com a gota serena. Isso aí é interessante que vocês atentem para isso. A borrachinha sumiu, tá aqui. Atentem para isso. Atentar para quê, professor? Para esse detalhe. Para esse detalhe aqui. As orações coordenadas, elas apresentam o verbo no imperativo ou no indicativo. Imperativo é aquele modo que indica ordem, pedido, desejo, súplica, volidade, por aí vai. O indicativo é aquele modo que dá uma ideia de certeza de que algo realmente aconteceu. Tá certo? Não apresentam verbo no subjuntivo, exceto quando a coordenação é feita entre orações optativas. Um exemplo aí de oração optativa. Maldito sejas. Aí eu tenho sim um verbo no subjuntivo. Por quê? Porque eu tenho uma oração optativa, que é aquela oração que indica desejo. Certo? É só título de informação. Então vamos entrar agora na classificação das orações coordenadas sindéticas. E nós vamos ver aqui a ideia e as principais conjunções reforçadas pelo exemplo, certo? De cada uma das orações. É interessante lembrar que o nome da conjunção, certo? Frisem nisso. O nome da conjunção é o mesmo nome que receberá a oração coordenada sindética. Detalhe, ó. Observe, aqui é a classificação da coordenada sindética, das coordenadas sindéticas. Professor, então depois disso aqui, nós vamos ver a classificação das coordenadas assindéticas. Estou certo? Está errado. As assindéticas não possuem classificação. As únicas que se classificam aqui na coordenação são as sindéticas. Por quê? Porque a classificação é dada de acordo com a conjunção e a ideia que a conjunção exprime. Como as assindéticas não possuem conjunção, logo não há explicação. Perdão, não há classificação. Tá certo? Pois bem, o que é uma oração coordenada aditiva? Se eu for ler no plural, o que seriam as orações coordenadas sindéticas aditivas? São aquelas que exprimem uma ideia de adição, uma ideia de soma em relação à oração anterior. Ah, professor, mas você disse que as orações elas são independentes. Elas são sintaticamente independentes. Como é que ela vai... Agora você me diz aqui que a oração coordenada sindética aditiva exerce uma ideia, exprime uma ideia. Exerce, não, exprime. Exprime uma ideia de adição em relação à oração anterior. Isso não é subordinação? Não. Isso não é subordinação sintática.
Isso posso até chamar de subordinação semântica, porque elas, de fato, são subordinadas semanticamente, ligadas no que diz respeito ao sentido, ao significado. Mas não há entre elas relação sintática alguma. Tá certo? Com o período é composto, claro que uma oração vai ser influenciada ou influenciar a anterior. Mas não de forma sintática, somente no campo semântico. Quando nós formos ver as orações subordinadas, aí vocês vão entender o que eu estou falando sobre, de fato, a relação de subordinação ou de dependência sintática, que não ocorre aqui. Tá certo? Então vamos lá. Oração subordinada, fica para depois. Oração coordenada, sindética, aditiva, é aquela oração que exprime uma ideia de soma em relação à oração anterior. Aí, se você já viu lá a aula de conjunções, tem lá a conjunção coordenativa aditiva. E nem, esse nem igual a não. Como também, mas também, bem como, que, esse que, entre verbo repetido. Mais ainda, e por aí vai. Tá certo? Essas são as principais conjunções aditivas. E entenda que é o nome, eu vou repetir isso, é o nome da conjunção que dá nome à oração sindética. Se a conjunção é sindética, a oração vai ser coordenada sindética. Perdão. Se a conjunção é aditiva, a oração vai ser coordenada sindética aditiva. Certo? Olha só. Pedro entrou e foi dormir. O que eu tenho aqui? Pedro entrou. Eu tenho uma oração aqui. Pedro entrou. E foi dormir, eu tenho outra oração. Então, eu tenho um período composto. Só que essas duas orações, sintaticamente, não são relacionadas. São independentes. Então, se elas são independentes, elas são ambas coordenadas. Elas estão apenas coordenadas, justapostas. Elas estão apenas unidas por uma conjunção. Eis aqui a conjunção. O ezinho aqui. Então, eu vou classificar. Pedro entrou. Essa oração eu vou chamar de oração coordenada assindética. Por que Pedro entrou é oração? Porque tem verbo. Acabou. Por que é coordenada? Porque é independente. Acabou. Por que é assindética? Porque não tem conjunção. Acabou. Ah. E essa outra? Foi dormir? Não, é e foi dormir. Inicia-se aqui, ó. E foi dormir. Essa segunda oração, ela é introduzida, ela é iniciada pela conjunção i. E a conjunção i, acabamos de ver que é uma conjunção aditiva. Portanto, essa oração aqui é uma oração e foi dormir. Porque tem verbo, daqui ele, é coordenada porque ela é independente. Ela não exerce função sintática em relação a outra oração. Existe uma relação semântica somente. Ela é sindética. Por que ela é sindética e não assindética, igual a outra? Porque ela tem conjunção. Aqui é ela, já falamos sobre isso. Se tem conjunção, sindética. Sindética é o quê? O nome da conjunção. Conjunção aditiva. Então, sindética, aditiva. Acabou. Sindética, aditiva. Oração, porque tem verbo. Coordenada, porque é independente. Sindética, porque tem conjunção. E aditiva, porque a conjunção é aditiva. Você pode pensar assim. É uma maneira de pensar. Sindética, porque a conjunção. Perdão. Sindética aditiva, porque a conjunção é aditiva. Ou, pode pensar no campo semântico, é sindética aditiva, porque dá uma ideia de adição em relação à oração anterior. Aí é pelo conceito aqui, ó. Dá uma ideia de soma, de adição em relação à oração anterior. Você pode pensar
por esses dois vieses. Ou dizer que ela é aditiva porque a conjunção é aditiva, e aí eu digo, decore as conjunções, ou dizer que ela é aditiva porque dá uma ideia de soma em relação à oração anterior. Tá certo? Do jeito que você pensar, vai estar certo. Tal qual eu tenho, o médico não veio, vírgula, nem me telefonou. O médico não veio. Oração, porque tem verbo. Coordenada, porque é independente. Assindético, porque não tem conjunção. Nem me telefonou é oração, porque tem verbo. É coordenada, porque é independente. É sindética, porque tem conjunção. E como a conjunção é aditiva, sindética, aditiva. Não só é vaidosa, mas também inconveniente. Não só é vaidosa, oração coordenada, assindética. Oração porque tem verbo, coordenada porque é independente e assindética porque não tem conjunção. Mas também inconveniente. Oração porque tem verbo, coordenada porque é independente e sindética porque tem conjunção e aditiva porque a conjunção é aditiva. Agora eu tenho uma pergunta. Na primeira oração, eu vou até voltar aqui para abrir a tela de vocês. Eu tenho aqui uma oração. Na primeira oração, nós temos não é vaidosa. Qual é o verbo dessa primeira oração? Falem ou digitem aí no chat. Não é vaidosa. Qual é o verbo dessa oração aí? É. O verbo é. O que diz a regra? O que diz a regra? Todo termo, todo enunciado constituído de oração é verbo. Perdão, de verbo é oração. Pois bem, qual é o verbo da segunda oração? Mas também inconveniente. Tem ou não tem? Tem, não. Conveniente é adjetivo, né? Isso, conveniente é adjetivo. É aí onde a banca pega a gente. A gente vai convicto, diz que não tem, mas tem. É o mesmo verbo da oração anterior, só que ele está oculto aí. Não é só vaidosa, mas também é inconveniente. Só que o não apareceu aí. Certo? Houve a elipse do verbo aí. Foi retirado. Houve a supressão. Não pode cair nessas brincadeiras do português, tá certo? Tem um ezinho aqui, ele só não está claro na oração. Ele está oculto, elíptico, certo? A água escorre que escorre. O que eu tenho aqui? Eu tenho a conjunção que entre verbos repetidos. Escorre e escorre. Primeira oração. Oração coordenada assindética que escorre. Oração coordenada sindética aditiva. É só isso. Não é nenhum bicho de outro mundo, é só isso. Ou você memoriza, decora as conjunções aditivas, e na hora sabe
de cor cada uma delas, ou você vai pelo sentido? Dá uma ideia de quê? De adição, então é aditivo. Tá certo? A próxima é a tal da adversativa, que expressa oposição. Você pode simplificar muito a vida só pensando assim: adversativa igual a oposição. Acabou. Expressa oposição. Oposição, professor, em relação a quê? Em relação à oração anterior. Porque, como eu falei, elas mantêm uma relação semântica. A única dependência delas é no que diz respeito à sintaxe. Tá certo? Então, a oração coordenada, sindética. Lembrando que todas elas são sindéticas, viu? Eu botei só aditiva, adversativa, tal. Mas ela é sindética aditiva, sindética adversativa, sindética explicativa, sindética alternativa e sindética conclusiva. Sim, todas elas são sindéticas. Tá certo? Então, aqui nós estamos com as coordenadas sindéticas aditivas. Já fomos. Coordenadas sindéticas adversativas. Indica, exprime pensamentos que se opõem. A ideia aqui é a oposição. É o contraste. São as ideias que se chocam. São as ideias que vão de encontro. Tá certo? Ouvi. Todavia, não compreendi. Se você ouve algo, o lógico, de repente, que você, no mínimo, entenda. Né? Então, houve aí uma contradição, uma oposição aí. Ouvi, todavia, não compreendi. Principais conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, senão, não obstante, no entanto. Essas são as clássicas. Tá certo? Nem toda gramática traz senão e não obstante. Nem toda gramática traz senão e não obstante. Certo? Algumas gramáticas vão trazer mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Acabou. Por isso é importante que a gente tenha mais de uma gramática, né? Para fazer uma comparação entre elas sempre. Certo? Pois bem. Uma pergunta. Eu poderia substituir todavia por contudo, sem que a oração ou o período sofresse mudança semântica, ou seja, sem mudar o sentido. Então, ela já está com o sim ali, tamanho do mundo. Eu ainda estava perguntando quando ela respondeu. Estava enrocada. Posso. Por quê? Aliás, eu posso trocar por qualquer outra. Por mais, por porém, por entretanto. Tá certo? Por quê? Porque todas elas são adversativas. Então, eu vou trocar uma adversativa por outra, a frase permanece com sentido. Cai questão de concurso desse estilo. Destaca lá uma conjunção, uma frase dentro do texto, que eles vão dizer que é o texto, é a gramática contextualizada. Que mentira, pô. A gramática é contextualizada. Existe isso não. Aí pega um texto, todo mundo pega a conjunção mas, por exemplo, né? E põe uma frase dessa daí. Ouvi, todavia, não compreendi. Eu posso substituir mais por todavia? Tá entendendo? Não existe esse negócio de gramática. Vamos estudar o texto. Estuda gramática. Estuda gramática, que com a noção de conteúdo gramatical, com a noção de conceitos gramaticais, você vai para o texto. Fazer o caminho inverso é furada. Certo? Vocês que são aí futuros professores, de português não tem ninguém aqui não, mas estão todos aí pedagogos, os que estão aqui hoje, e vão dar aula de português até o 5º ano. É com vocês. É Mariela, LC. É mesmo, foi mal, Mariela.
Foi mal, perdão. Tem Marielle, que é mestre, inclusive. Foi mal, perdão. Olhei para cá e esqueci. Botei ela no grupo dos pedagogos também. Pronto, tem Marielle, que é da área de letras, e o resto são pedagogos aí. Os pedagogos vão dar aula até o 5º ano. Então, essa firula que se faz hoje, que é um texto para lá, um texto para cá, não sei o quê, eu defendo, e muitos professores melhores do que eu, Brasil afora, também defendem. A minha irmã também tem letras, deve ter invocado, deve ter todo mundo, irmão é desenrolado. Defendem o uso do texto, mas em acordo com a gramática. Primeiro você vê os conceitos gramaticais, depois você aplica o texto e não investe como querem fazer aí, como quer fazer a nova pedagogia. E não está dando certo, mas querem insistir no erro. Enfim, quem sou eu para discordar? Mas eu discordo. Mesmo não sendo muita coisa, mas eu discordo. Por quê? Porque eu sei na prática que isso não funciona. Eu vejo o aluno chegar no cursinho, lá no ensino médio, sem saber o que é um verbo. Porra. O que você viu, menino? Não, eu vi literatura, eu vi. Que é importante, né? Mas você tem que ver esses conteúdos gramaticais. Tá certo? O que é a conjunção? Não, pessoal, não sei não. Porra. Tá errado. Não pode estar certo isso. Né? Enfim. Por isso que eu sou ferrenho defensor da gramática. Da gramática normativa, inclusive. Classificação das coordenadas sindéticas, agora alternativa. O que elas fazem? Elas expressam a ideia de alternância ou de algumas situações de exclusão em relação à oração anterior. E suas principais conjunções são ou, primeiro ou, depois ou, nem, quer, ora, seja, por aí vai. Ora xinga, ora elogia. Cuidado com essa conjunção aqui. Ó. Ora xinga, ora elogia. Ora xinga, oração, coordenada, sindética, alternativa. Ora elogia, oração, coordenada, sindética, alternativa. Professor, cadê a oração assindética aí? Não tem. Por que não tem? Porque as duas têm conjunção. Só pode ser assindética quando não tiver conjunção. Se eu tenho na primeira oração uma conjunção e na segunda outra, eu não posso dizer que entre elas existe uma que seja sindética. Certo? Cuidado com essas alternativas. Ambas são sindéticas alternativas. Certo? As conclusivas, o próprio nome já sugere, dá uma ideia de conclusão em relação ao fato expresso lá na oração anterior. Observe que é um período onde as orações elas mantêm uma relação semântica, apesar de não terem uma relação sintática. Nesses exemplos aqui, nessa coordenação, certo? Principais conjunções. Logo, portanto, por conseguinte, pois, detalhe. O pois é conclusivo se ele vier depois do verbo, tá certo? Pois, depois do verbo, é conclusivo. Se o pois vier antes do verbo, aí já muda tudo. Já é explicativo. Tem que ter cuidado com isso. Certo? Tem que ter cuidado com a posição do pois. Porque as bancas sabem dessa confusão e gostam de pisar nesse calo aí. Porque concurso não é um processo de inclusão. É um processo de exclusão. A ideia do exame de seleção é excluir o maior número possível de candidatos. Por quê? Porque não tem vaga suficiente para todo mundo. Abre ali 30 vagas, inscreve 3.000 pessoas, dependendo do curso, do cargo, né? Seu professor, pelo menos 300 vai. Né? E a ideia é derrubar ao máximo. Então, eles pegam esses detalhes, essas minúcias. O cara não se liga muito nisso, tá nem aí, tá preocupado com outras coisas grandes, aí cai numa besteirinha dessa. Pois
Pós-posto ao verbo é conjunção conclusiva, da ideia de conclusão. Se for anteposto ao verbo, da ideia de explicação. Cuidado com esse pois, tá certo? Continuando. Por isso, assim, desse modo, então, dessa forma, por aí vai. Você é meu amigo, deve, pois, ajudar-me. Pois, depois do verbo. Tá certo? Então, conclusivo. Deve, pois, ajudar-me. Oração coordenada sindética conclusiva. Você é meu amigo, oração coordenada assindética. Ganho pouco, logo devo economizar. Eu deveria internalizar essa oração aí e botar em prática. E começar a economizar para não ficar endividado como eu estou. Enfim, ganho pouco. Oração coordenada assindética. Não tem conjunção. Logo, devo economizar. Oração coordenada sindética conclusiva. Aí vem aquela frase, a famosa frase do René Descartes. Penso. Logo, existo. Aí eu tenho penso. Oração coordenada assindética. Logo, existo. Oração coordenada sindética conclusiva. Oração porque tem verbo, coordenada porque é independente, sindética porque tem conjunção e conclusiva porque logo é uma conjunção conclusiva. Certo? E explicativos. A última delas, explicativa. Expressam um pensamento que explica, que justifica, que explica e justifica o que, professor? O que aparece na oração anterior. Semanticamente estão ligadas. Eu vou repetir isso aqui inúmeras vezes. Semanticamente, elas são dependentes. Elas são independentes lá na sintaxe. Elas não exercem relação sintática ou função sintática uma em relação à outra. Tá certo? Alegra-te, porque vamos ajudá-lo. Alegra-te, oração coordenada assindética. Por que vamos ajudá-lo? Oração coordenada sindética explicativa. Principais conjunções. Já começando com o pois, só que agora antes do verbo. Depois, o porquê, faltou o errinho lindo aqui. O que, o porquanto e segue o baile. Aqui nós temos as orações coordenadas. Todas. Sindéticas e assindéticas. Oi, Tâmara. No caso, quando diz que tem que dar após o verbo ou antes do verbo, né? Para ser conclusiva ou explicativa. Tem que estar assim coladinho um no outro, porque às vezes a frase é bem longa, né? Geralmente vem próximo ao outro. Mas se não vier próximo, coladinho como está aqui, vindo antes ou depois dele, está valendo. Certo? O que importa é se está antes ou depois. Muito próximo ou distante, estando antes ou depois, é o que vai valer no final das contas. Certo? Orações coordenadas. Vocês viram aí que é tranquilo, né? É só esse o assunto, a parte de coordenada só é isso. Só é essa a parte. São orações independentes, sintaticamente, não exerce função sintática em relação a outra. Subdivide-se em coordenada sindética e assindética. As assindéticas não têm conjunção, por isso não tem classificação. As sindéticas têm conjunção e, por ter conjunção, se classificam de acordo com a conjunção que as introduz. Se a oração coordenada sindética começa com a conjunção aditiva, eu vou ter uma oração aditiva. Se a oração coordenada sindética começa com a conjunção conclusiva, eu vou ter uma oração coordenada sindética conclusiva.
E por aí vai. O nome da oração coordenada sindética é o nome da conjunção que a introduz. Só. Certo? Nas aulas seguintes, na próxima semana, nós vamos entrar no campo mais movediço, mais escorregadio, que é o campo das orações subordinadas, né? Que é um pouco mais complexo. Mas nada que cause desespero.